Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, para aqueles que estão nos ouvindo. Estamos iniciando aqui mais um Burkcast e com um tema bem oportuno, né? Não somente oportuno, mas crucial para a nossa sociedade. A gente vai falar de aborto, né? Polêmico para alguns, ao mesmo tempo de maneira até simples para outros que têm uma posição bem definida e resoluta, né? E então a gente vai estar conversando aqui com nossos convidados, o Evaldo e a Messia. O Evaldo é da Associação Guadalupe, daqui mesmo de São José dos São José dos Campos, né? Campos. E Messia, você é da João Pessoa, Paraíba, João né? Pessoa, Paraíba. E trabalha, qual é o nome da associação sua A lá? comunidade Missão Ex-Fiel. Tá, Comunidade Missão SPL lá na João Pessoa, Paraíba, no Nordeste. Obrigado pela presença de vocês, Nós tá? que A gente agradece agradecemos. que vocês tenham atendido ao nosso convite. E queria que vocês se apresentassem primeiro, né? Como é que vocês se envolveram com esse projeto, com essa causa, o que que motivou vocês, né? E daí em diante a gente vai tocar cada vez mais num assunto fundamental para nossa sociedade, né? Por favor, Sim. você. Bom, primeiro agradecer a oportunidade. O Instituto Burke sempre foi um parceiro da Sim, Guadalupe, na Defesa da Vida. é. Já estivemos juntos em outras ocasiões. Então, agradecer essa parceria. E eu estou na Associação Guadalupe. O meu trabalho na Defesa da Vida começou um pouquinho antes. Sou cristão, católico, e já tinha essa missão de defender a vida na missão que vem no batismo já. Sim. E já comecei junto com a Maria Ângela, que é a fundadora e presidente da Associação Guadalupe, a atender gestantes que não estavam aceitando a gravidez com pensamento abortivo, bem antes de existir uma associação formada. Então foi nessa época, deve ser por volta de 2010, que nós começamos esse trabalho. Em 2013 foi fundada a Associação Guadalupe, vinda de uma necessidade do trabalho de defesa da vida, porque nós atendíamos as gestantes, Aham. elas decidiam não abortar mais, abriam para a vida, mas precisava dar um suporte para elas depois, como enxoval, alimento, suporte médico. Sim. Então a Maria Ângela fundou a Associação Guadalupe para ser esse suporte à defesa da vida. Aham. A Associação Guadalupe nasceu dessa necessidade. E É. desde então, faz 10 anos que a Associação Guadalupe existe e nós estamos nesse trabalho de defesa da vida, de atender mulheres em vulnerabilidade social e emocional. Não só de defender o nascimento, mas de cuidar da mulher como um todo, da mãe do bebê e da família, porque muitas das necessidades que precisam ser resolvidas na vida da gestante também passa pela família, né? Ah, A sim, família está sim. envolvida no processo todo. Sem dúvida. Então, a nossa missão é essa, e a Guadalupe é isso, é defender a mulher, o bebê e a família. E dar esse Maravilha. suporte para que as mulheres possam seguir com a gestação, ter uma gestação de qualidade, ter todo o suporte ali e o carinho que elas precisam, né? Porque muitas situações de abandono, de solidão, e encontram na Associação Guadalupe esse abraço, esse colo, como disse a minha escola de mãe. A gente tem um projeto que chama Colo de Mãe lá também. Esse Que é colo o de melhor mãe, colo que tem, sim, né? que é o melhor colo que tem. É na hora ali do desespero, É. que não sabe o que fazer, alguém chega e fala, calma, eu vou te ajudar. Isso. Parece que só isso resolve toda a situação. Depois é só um trabalho de incluir nas atividades que a gente tem na associação. Mas é sempre isso, é o acolhimento, o amor que você passa que salva vidas. Tá certo. Tá bom. E você, Messia? Conta um pouquinho da sua história e como é que você foi alcançada para poder estar nessa atividade. Pois é, quero agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer a vocês pela oportunidade de trazer essa linda história de amor, que é salvar vidas, né? Sim, sem dúvida. Toda a gente conversava ali, todo mundo soubesse que história linda de amor era essa, todo mundo quer realmente viver. É. Eu tenho mais de 30 anos de vida missionária, né? Sou fundadora da comunidade Missão Ex-Fiel, em João Pessoa, responsável pelo Provida, nível arquidiocese. E aí a gente tem também esse trabalho. Vi nascer a Guadalupe junto com Maria Ângela, né? Estava ali na diretoria, trazendo desde a primeira Jornada Mundial da Juventude, que a gente trouxe esse pedido já do Papa, né? De trazer e abraçar como a mãe, como esse aconchego, né? Tudo que um filho precisa de um colo de uma mãe, né? E não de um cemitério. Sim, eu ri aqui por conta da situação, mas
Tem. No final das contas, É um cemitério. é um cemitério. Então, Cemitério. sabe, André, a gente tem esse trabalho, abordamos também como a Guadalupe, né? Temos projeto Colo de Mães, Sementes do Amor, né? Deus Ternura com idosos, com autistas, com diagnóstico não fechado, com moradores de rua, com jovens, com evangelização. Então, tudo isso envolve com família, então tudo isso envolve a vida, né? Da sua concepção a sua morte natural. Então, esse é o nosso trabalho em João Pessoa, como também em Guadalupe, que é a nossa casa-mãe, né? Onde temos essa grande graça de mais de 5.000 crianças salvas do aborto. Então, esse é um chamado de Deus. Então, eu conversava aqui e dizia, eu já passei pela morte, eu quero. Sim. Já passei pela morte 5 vezes. Então, eu tenho essa prioridade, essa autoridade para dizer que o céu ele é de verdade. Deus nos fez para viver no melhor dele, que é o céu. E quando a gente se torna ainda mais e traz para a mulher aquilo que está adormecido nela, a gente tem a certeza que essa luz nasce, renasce dentro dela, né? Para trazer todo esse suporte de vida e de graça de Deus. Tá certo. Queria estar apresentando aqui para vocês, eles trouxeram, né? Achei bem propício por conta da situação. Trouxeram esses lindos bonequinhos aqui. Vou colocar bem perto da câmera, vamos ver se a câmera vai conseguir dar um close. Vamos ver depois se fica bom aí para vocês. Eu não tenho esse resultado agora, mas aqui, ó. Se vocês puderem observar, eu não chamo nem mais de feto. Isso aqui já é um bebê, praticamente. Já é um ser vivo. Se vocês observarem, tem os 2 olhos, as orelhas, o nariz, a boca, braços, mãos e pés. O corpo está formado, né? E vocês me disseram que isso aqui é com 3 meses, né? 12 semanas de gestação. 12 semanas de gestação e já é desse tamanho, perfeitinho. É impressionante como é que tem gente que consegue ainda falar que isso aqui não é ser vivo, né? Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso aqui. Por que vocês levam para poder estar explicando para as pessoas, né? Especificamente esse de 12 semanas. Tem algum motivo específico ou não? Bom, geralmente o bebezinho de 12 semanas é o que mais sofre. Tá. Geralmente essa é a idade gestacional que ele é mais abortado, né? Porque tá no começo da gestação, entendi. aí as mulheres descobrem por N motivos querem abortar. E também se diz que nessa idade gestacional é só um aglomerado de células. Então, a gente não traz ele aqui prontinho. Não é mesmo. Para provar que já é uma vida. É um tá. ser humano igual nós mesmos. Já tá todo formadinho, né, nessa idade gestacional. Então, isso aqui é para conscientizar as pessoas, para mostrar para aquelas pessoas que não conhecem ainda que é vida. Inclusive, além do bebezinho, o ultrassom ajuda bastante nesse trabalho de defesa da vida. Para mostrar que uma vida não é um aglomerado de células, não é um pedacinho de carne. E a gente já atendeu pessoas, mães que infelizmente abortaram. Dizem, quando eu abortei, era um bebezinho formadinho igual esse aqui, que vocês estão me mostrando. Infelizmente, elas não sabem antecipadamente que é por uma questão dura de mídia, dessa força que é a cultura da morte que vem, elas não têm essa noção de que é uma vida, às vezes pelo momento de sofrimento, às vezes a gente, nem muito por maldade, por querer abortar, mas por uma falta de conhecimento, acaba ceifando a vida do bebezinho que já tá todo formadinho ali no ventre, que já é uma criança. Sim. É por isso que a gente usa esse bebê para conscientização. Tá certo. E me fala um pouco você, Messi. Você falou que ao longo desse período já foram mais de 5.000 vidas salvas, né? Como é que vocês têm esse levantamento? Vocês, além de como é que vocês fazem esse levantamento, não vou dizer público, não é essa palavra exata, mas quem são aqueles que mais procuram vocês lá? São as pessoas incrível, mas pessoas que têm mais condições. As pessoas que têm mais condições. Tá, esse é um dado interessante, esse é um dado muito interessante. As pessoas que têm melhor condição financeira são os que procuram. São que muito procuram. Tá. Como também as que têm situações tão difíceis que eu estava contando a você, que para trocar, de comer água com sal,
né? Tomar a semana inteira, porque não tenho o que dar, então eu vou abortar, mas para que os outros não sofram, né? Então, essa é a grande graça, mas a maior parte é quem já tem essa condição, mas quer ser livre, André. Entendi. Porque a liberdade hoje para a mulher, a liberdade hoje para um homem é você fazer aquilo que é vontade de você estar bem, não que o outro esteja bem. É como um dominó, você vai derrubando cada peça. Sim. Você derruba um, o outro vai, né? Sim. Vai caindo. Então, assim, é muito dolorido quando um estudante de medicina numa universidade particular, onde seus pais ali têm todas as condições, mas eu quero ser livre, eu quero dar uma continuidade, né? Então, assim, isso é muito dolorido. E quando a gente vê uma família que não tem nada e luta, eu contava aqui que na comunidade nós temos Priscila, tem 9 crianças, né? Então, quantas situações a gente vê, tanto dessas mulheres que não têm o que comer, mas tem mulheres que a gente passa 12 horas. Nós temos 2 capelas em João Pessoa, 2 capelas únicas, 2 capelas Provida em João Pessoa, né? Então, assim, que eu passo 12 horas, 12, 14, 24 horas com uma mulher até ela deixar de abortar. E por que esse fetozinho? Porque quando a gente traz, elas não têm noção que é a vida. E quando a gente traz para que elas segurem o próprio filho, né? Assim, você está aqui. Elas deixam de abortar. Na mão. Quando a gente diz assim, olha, me dá só uma chance, vamos comigo numa ultrassom. A gente tem uma rede de médicos, né? Que nos acompanham. Faz a ultrassom, escuta o coração. É vida. E as pessoas precisam se conscientizar. Você estava me contando, né, a história, né, do seu filho. Sim. É emocionante, André, sabe? Sim, as pessoas precisam se conscientizar e a gente precisa conscientizar as pessoas ainda mais da alegria desse amor, dessa grande graça. Ninguém desistiu. Então, se minha mãe não desistiu de mim, então eu não posso desistir do outro. Né? Essa semana eu peguei um caso e ela dizia, olha, eu estou grávida e tenho mais 2 filhos e esses 2 filhos não é de um relacionamento, um namorico, e eu dizia assim, qual é a culpa que essa criança tem? Ela não é sua, ela não pertence a você, ela pertence a Deus, como a sua vida. Então, assim, é mais fácil eu dizer assim, ceifa a vida daquele que já nasceu, você tem 2? Você tem coragem de ceifar? Ah, não. E como é que você vai por um inocente? Entendi. A gente às vezes quer ser protegido, mas a gente não protege. Isso. Mas a palavra diz, aquilo que eu quero que faça para mim, eu primeiro faça para o outro. Eu seja para o outro, né? Então ninguém dá o que não tem. O feminismo hoje, né? As mulheres feministas estão perdendo cada dia mais. Quando a gente conversava, quando a gente tem a noção da beleza do que Deus fez, né? Que trouxe o homem para a sombra, que é a mulher, que é a flor. Olha que coisa linda, isso é muito lindo. Muitas mulheres precisam saber disso, né? Isso são traumas que trazem dentro de si, gera dentro de si, e a gente pega muitos casos desse. Então, assim, o pós-aborto é pior do que fazer o próprio aborto. Por quê? Porque muitas mulheres já nos relatam isso, já é dito pela ciência. Elas vão viver um luto eterno, porque escutam o choro. Não se perdoam, por mais que vá para a confissão, é uma dor, é um assassinato. Você não vai deixar de ser assassino, né? Sim. Então, assim, é assassino quem fez, quem te ajudou, quem te deu o medicamento, de qualquer outra forma, mas é assassinato. Né? Então, eu já cheguei em clínicas, né, hora de fazer o aborto. É assassinato. Então, assim, você vai matar o seu filho, mas você vai ser mãe e pai que você mesmo assassinou. Então as pessoas têm que se conscientizar disso, é um assassinato. Você vai ser um assassino, descartável. Você gostaria que você fosse descartável? Não. Eu gostaria de ser visto, valorizado, aquilo que os olhares de Deus está sobre nós. E é isso cada vez mais, sabe, meu irmão, que a gente precisa trazer para salvar vidas. Tá certo. E no caso aqui, na nossa cidade, né? Falo mais porque é um ambiente que a gente acaba ficando mais familiarizado. Cidade de maneira semelhante, são as pessoas com maiores condições financeiras que procuram associação ou não? Tem diversas situações. A questão da vulnerabilidade, tanto social como a questão emocional, abandonados pelo companheiro. Nesse momento da gestação também acontece muitas vezes da família virar as costas, a família não apoia, ainda tem essa questão de
de virar as costas e deixar aquela pessoa sozinha, abandonada. Certo. E, como eu disse, a Associação Guadalupe vem nesse momento para acolher. Tá. Essa questão de mostrar um outro lado, mostrar a valorização da vida. Quando a gente mostra o bebezinho, a gente não está querendo impor nada, dizer que nós somos o certo. Entendo, mas claro. quero te mostrar o melhor caminho, aquele que não vai te fazer mal. E se você tem o bebê, é o ciclo natural. Não é nem uma questão, não vamos dizer que é uma questão religiosa, mas é o natural da vida. A mulher engravida, ela vai ter o bebê. Quando ela interrompe de forma arbitrária, assim, brutal, ela sofre depois. Ela vai ter síndrome pós-aborto. Quantas mães a gente atende que tem pensamento de suicídio? Ou outras, demora para ter algum sintoma, mas em algum momento o próprio organismo, a própria natureza cobra dela e ela vai entender que foi porque ela interrompeu uma gravidez anteriormente. Então, quando a gente vem com esse trabalho de defesa da vida, eu quero te dar o melhor. Eu quero provar para você, eu quero mostrar para você que você ter o bebê é a melhor opção. Às vezes, eu te digo que a menor parte das mães coloca para adoção. A menor parte? A menor parte das mães coloca para adoção, porque É elas se mesmo? abrem para a vida, elas tomam consciência. Nossa, que legal. E sentem amor pelo bebê. Aquela que realmente não tem condições, por N situações, Sim. não pode cuidar do bebê mesmo, ela coloca para adoção. Mas a menor parte, num determinado momento, ela percebe que ela ama aquela criança, que ela não é uma pessoa má, que ela não queria fazer aquilo inicialmente. Mas é a pressão, o momento que ela está vivendo, e aquele momento que todo mundo vira as costas, e ninguém dá a mão, então acaba, e vem pessoas que dão os conselhos errados. Então acontece de pensar em aborto. Mas a grande maioria das mulheres, elas querem ser mãe. Elas têm isso, dentro delas é o natural, ser mãe. Então, quando elas descobrem isso, elas muitas vezes agradecem. Olha, se vocês não tivessem me ajudado naquele momento, hoje eu não estaria com esse bebezinho no meu colo. E eles dizem, isso aqui é minha vida, e se vocês não me ajudassem, não estaria comigo nesse momento. Então é importante dizer isso, que a gente não está aqui para impor, para obrigar ninguém a ter filho, mas a gente está aqui para mostrar o melhor caminho. A gente não está preocupado só com o bebê, preocupado com a mulher como um todo, com a família como um todo, ter famílias estruturadas, de dar uma qualidade gestacional para essa criança. Uma mãe que é acolhida na Associação Guadalupe, ela tem o carinho, o amor, tem o atendimento dos profissionais, dos voluntários que vão lá, ela se estrutura a vida dela, ela sente o amor das outras pessoas e ela pode dar o amor para a criança. Então essa criança nasce num lar melhor. Esse é o nosso trabalho, é fazer com a criança que nasça num bom lar. Não é só tem que nascer por nascer, não. Exato. Tem que nascer e tem que ter uma qualidade de vida. Tem que ter um sentido para a vida. Isso. Então esse é o nosso trabalho. Se preocupar com a mulher como um todo. Como às vezes muitas mulheres que são incentivadas a abortar, quem incentiva, geralmente abandona. Eu consegui um objetivo, que é levantar uma bandeira do aborto, depois eu te abandono, Isso mesmo. Não olho mais para você. E na Associação Guadalupe, como eu comentei com vocês, a gente tem o projeto Raquel, ou projeto Esperança, que é o mesmo projeto que atende mães, mulheres que já fizeram aborto, e estão vivendo essa síndrome pós-aborto, o pensamento suicídio, estão sofrendo com a culpa do aborto. Né? Entendi. O corpo, a mente, o emocional está cobrando ela por aquilo que ela fez. Então a gente tem esse carinho de acolher essas mães e de dar um tratamento psicológico para ela e passar por esse processo de cura para que ela possa seguir a vida tranquilamente, entender que o que ela fez não foi bom para ela. E trabalhar para salvar outras vidas. Sim, o mais bonito é isso. Não, André. com certeza, Elas lógico. Mesmos, né? Elas mesmas se... Né? Elas acabam se engrenando, né, e querendo... de reparar o que ela fez, e até por experiência, para mostrar para as outras que aquilo não foi bom para ela. Exato, elas se tornam uma defensora da vida. Viram, desculpa a palavra, mas é um estudo de caso concreto, né? É. Eu fiz, não vale a pena, não né? vale a pena, que não foi bom. E assim, eu queria aproveitar o gancho que você colocou a respeito do abandono, né? Existem casos onde o pai da criança é quem procura? Muito. Por exemplo, Muito. porque assim, aqui falando especificamente da nossa cidade, né? Eu lembro que uma vez eu tava aqui no posto, esqueci o nome do posto aqui, gente.
Aqui na Cassiano Ricardo, aqui, aquele posto da padaria Papaya, tem um nome aquele posto, esqueci o nome do posto. Aí veio um rapaz, né, em situação mais vulnerável, e ele veio me vender paçoca ou bala, alguma coisa assim, enquanto eu tava abastecendo o carro. E aí ele foi lá e veio me vender, e eu comprei, né, acabei comprando ali, falei, não, comprei, mas eu perguntei, fui conversar com ele, falei, por que você tá vendendo isso aqui? Onde é que você mora, né, enquanto tava abastecendo o carro. Aí ele falou que ele morava na zona leste da cidade, né? E tava fazendo aquilo ali porque ele não tinha idade suficiente ainda para poder estar num emprego formalizado, teria que ser tudo de maneira informal, e que ele ia ser pai. Aí ele falou: "Não, eu tô com, ele tinha 15 anos. Tenho 15 anos aí, pô, vou ser pai agora", e então, aí assim, primeira coisa que me veio à mente, né, é aquele negócio, poxa, eu interpreto como uma grande irresponsabilidade da parte dele, né? Não tá pronto para poder assumir um compromisso grande de você sustentar uma família e você, em prol do prazer momentâneo, arruinar talvez a sua vida, a vida da moça e provavelmente a da criança, né? E aí eu perguntei especificamente para ele, falei: "Escuta, e vocês já decidiram? Vai ter?" Ele falou: "Não, não, vai ter o filho." Aí eu gostei, falei: "Não, legal." Né? Aí eu não comprei só um, comprei 5. Ele foi lá e falou: "Não, não." Falei: "Não, vai ter a criança." Tal. Falei: "Tá, mas você vai casar com a moça?" Aí ele falou que não sabia, tal, mas o fato dele, não, não, vai ter. Entendeu? Mostrava que ele estava resoluto no sentido de, se ela não quiser, eu vou lutar para que tenha criança. Sim. Né? Agora, igual vocês falaram, né, que tem bastante, eu queria que vocês contassem um pouco em que tipo de situação o pai vai. Porque assim, ele vai porque eu entendo que ele tá indo porque a mãe cogita e ele não. Aí ele procura a associação, né, para poder mostrar para a mãe um outro caminho, porque no final das contas quem gera, né, e quem faz a gestação é a mulher, então no final ela é quem vai decidir ou não. Sim. O máximo que ele pode é dar ali um apoio e um sustento. Eu acho dessa história que você contou, eu acho que uma coisa importante da gente observar é que, assim, todo ser humano é falho. E você erra em algum momento da vida, mas Claro. assumir essa responsabilidade é importante, né? Aberto a vida, vou ter o bebê, independente de ficar com a mãe ou não, mas ele não vai ser punido por uma coisa que ele não tem culpa e eu vou criar. Em relação aos atendimentos na cidade. Os atendimentos aqui que a gente tem na Associação Guadalupe não são todos aborto. Tem o atendimento social e emocional, que é dar o suporte para essa gestante no momento da gestação, na vulnerabilidade dela. E os pais, eu atendi um caso já faz bastante tempo. Essa mulher queria abortar, porque ela já era jovem, tinha 32 anos, e já tinha 5 filhos. E ela dizia: "Eu não posso ter o sexto, eu sou muito nova para ter 6 filhos." E conversando com ela, explicando dos riscos do aborto, o mal que causaria para ela, falando também de valorização da vida, para ela, o amor que ela deveria ter com a família dela. Nesse dia ela falou assim: "Deixa eu pensar." No outro dia ela entrou em contato e eu falei: "Olha, eu queria agradecer, porque naquele momento que você conversou comigo, foi uma conversa por telefone, conversou comigo falando dos riscos, da valorização da vida, da importância de ter esse bebê, da importância da família. À noite, meu marido percebeu que eu estava inquieta e veio me perguntar o que estava acontecendo." Uhum. E quando eles conversaram, ele falou: "Não, nós somos religiosos, nós somos cristãos." Não vou falar a religião deles, mas assim, eram cristãos. E ele falou: "Nós temos que estar abertos à vida e eu vou te ajudar a criar esse bebê, como eu já crio os outros 5 que eu tenho, e nós vamos dar todo o amor para ele." Então, naquele momento que ela estava indecisa, a nossa missão foi o quê? Dar um tempo para Deus trabalhar naquela família e colocar o esposo para conversar com ela. Entendi. Então, nesse caso, foi o pai que salvou aquela situação. Ela percebeu que realmente ela não queria o aborto, ela estava em um momento assim de fragilidade. E Deus manda alguém para dar aquele socorro para ela, para dar um abraço, para mostrar para ela que ela é importante, né? Tá certo. Que ele se importava com aquela vida. E esse bebezinho nasceu. Que Como bom. também, André, a gente pega muitos casos e o próprio pai
fazer com que a mãe aborte, Sim, né? sim, O pai, acredito. a família. Então, Sim, acredito. muitas vezes a gente tem que negociar, né, Sim. com o homem, não é Aham. nem com a mulher, que já é a escrava do homem, né? Se você não fizer, eu não fico. Então, existe um jogo sentimental, sabe? Então, Tá. é muito... a gente diz que a gente luta com o inferno todas as horas, né? Sem Não é dúvida. fácil, não é Sem fácil. dúvida. Por isso que nós temos uma rede de, assim, de intercessão, Uhum. de oração, porque não dá, por isso que é o terço, é a Eucaristia, somos cristãos, é adoração. Então, num todo, uma rede de aqueles que têm o temor a Deus, né? Para que a gente consiga essa força, porque tem muitos, engraçado assim, né? Que a gente já vê muitas situações que elas contam, ou ele conta uma situação que você fica assim, por isso, realmente, coitado, uma situação dessa, então, né? Então vamos abrir. Não vamos abrir. Então, assim, não vai abrir, não vamos abrir. A situação é essa, e essa que tem que ser resolvida. Porque nós temos que ser firmes, né? Uhum. Então, aí não entra o sentimental, entra verdadeiramente aquilo que Deus nos destina a fazer, a salvar, como Ele mesmo nos salvou, né? Não poupou a vida do seu próprio filho Tá para certo. nos salvar. Eu lembro que logo no começo do nosso bate-papo você usou um termo, né? Pra. Eu não diria definir. Queria inclusive que você, se tivesse uma definição, fizesse. Você falou o termo cultura da morte. Né? A cultura da morte. E porque assim, você vê em narrativas continuamente aí, né? Tal de cultura do estupro, cultura de não sei o que, cultura. E você usou o termo cultura da morte, né? O que seria essa cultura da morte? Como é que você definiria isso? A cultura da morte é literalmente acabar com a vida a qualquer custo, sem um motivo aparente. É claro que a gente sabe que tem interesses por trás de todo o aborto, interesse financeiro, da indústria. Então, tem todo o investimento, tanto da mídia, mostrando que aquele é o melhor caminho. Então, essa é a cultura da morte. Colocar, infiltrar na cabeça das pessoas a todo momento que o melhor caminho, que a melhor solução é o aborto. Então, essa é a cultura que fica aparecendo em todo lugar. E por que isso? Não tem a filha. Por que isso? Qual seria a motivação disso, de você incentivar abortos? Porque assim, Olha, é uma coisa que não faz sentido. a gente tenta às vezes, nos nossos argumentos, tirar a questão de Deus, né? Falar, não, vamos falar só da parte... Para quem não crê, vamos falar só da parte que é o natural da vida. Tá. Mas quando você tira Deus de tudo, é isso que acontece. As pessoas vão se perdendo, perde os valores. Natural, sim. Então é isso que acontece. Hoje em dia, o Estado é laico, mas as pessoas têm fé. Então Exato. você quer tirar Deus de tudo a todo momento. E é isso que vai acontecendo com a sociedade. E não é só aborto, são outras situações que a gente vai se perdendo, drogas, vai tentando destruir o ser humano. Essa cultura da morte destrói o ser humano. Não precisa ser aborto, como ela falou, droga, vício, né? Todo tipo de vício, destruição da família. Hoje em dia, a família não tem mais valor, você pode ter quantas mulheres você quiser. Não, isso aí é um negócio que está cada vez mais latente quando e a gente fala da lei, né, a DPF 442, então a gente fala de uma cultura de morte, do destruir a família, porque sem a família não existe vida, se não existe vida, não existe vocação, não existe sociedade, sim. Não existe frutos, né? Então, assim, essa cultura da morte, como essa lei da DPE, ela é muito cruel. Uhum. É em seu favor, eu vou derrubar para chegar, né? Então, mas isso custa um preço. Você não tem noção de um preço. A palavra diz que quando você for fazer algo ao outro, primeiro olhe se aquilo lá te faria bem. Então, essa cultura da morte é uma crueldade tão intensa que as pessoas não estão numa dimensão que eu estava conversando ontem à noite com o André, dizendo assim, existe hoje uma prisão, uma cegueira tão grande que as pessoas não têm noção. Vai acabar tudo. Uhum.
Isso não é o sonho de Deus para nós. O sonho de Deus é multiplicar, Sim. prosperar. E a prosperidade, eu chego a me arrepio, ela não está no dinheiro. Nós bem sabemos, tudo isso vai passar. Isso. Nós vimos a pandemia. Se nós passamos por uma pandemia, né, nós vimos e nós estamos aqui porque Deus tem um propósito. E esse propósito é dessa continuidade. Ontem a gente assistiu eu recebia um relatório lá dos Estados Unidos, e crianças com 8 meses, eu já perdi um bebê de 8 meses, eu junto com Elba Ramalho, a gente lutou, e ela, uma moça de programa, eu vou fazer, já fiz 6, vou fazer. Era demoníaco, ou seja, é dado uma injeção letal, é furada a cabeça ou entrada para furar o coração e cortar em pedaços. Misericórdia. E eu já tive essa infeliz oportunidade de poder ver dentro de um caixote para cães comer. André, isso dói demais. Isso é uma cultura da matar. As pessoas, ela tem. Não é só minhas regras, minha vida, minhas regras, minha vida. Não, você não se pertence. Não, você não se pertence, você pertence a quem te criou. E mesmo usando essa analogia, né, tão propagandeada, né, de meu corpo, minhas regras, né, que as feministas usam. Queria olhar de novo aqui, se isso aqui não é corpo, eu não sei o que é, né? E a regra dele, né? E a regra dele. E como é vida, você não pode defender. Você não pode dizer o que ele pode ou não pode. Aqui tem braço, tem pé, tem mão, tem tudo. Tem corpo aqui. Então, ele não tem regra? Quer dizer... Se ele for uma... Tem vida? Se ele for uma mulher, uma criança que é do sexo feminino, não tem, defender, não então, não tem regra. Também é uma mulher. Exato, exatamente, tá certo. Tem que defender aí também. A gente hoje luta, né? Essa semana eu tive com os médicos e a gente conversava. Então hoje a gente luta pela cura de um câncer, pela cura da AIDS, pela melhora. Já se foi. Foi descartado no aborto. Deus deu oportunidade. Deus deu a oportunidade. Quer dizer que nós vamos ainda mais tirar as oportunidades que Deus nos deu. E outra coisa, muitas vezes se diz, olha, essa criança vem ao mundo, eu não estou preparado, ela vai sofrer. Você, todos nós, a gente vem, a gente fica doente, a gente tem que trabalhar, a gente sofre. Tem um momento que a gente está bem, tem um momento que a gente está desempregado. E a gente está lutando pela vida. Então, o bebezinho que está no ventre não tem esse mesmo direito de nascer, de ficar doente, de ser feliz, de ir na escola, de trabalhar, de ficar desempregado, de ter família. A solução ceifar a vida dele antes para que ele não sofra? Não é a solução, porque para nós não é a solução. Não. Porque senão, não é a solução. A solução eu me matar também. Eu me matar também. Mas sim. Não, eu tenho altos e baixos, né? Mas se eu tenho Deus comigo, eu sei que eu vou vencer. São provações. A gente passou a pandemia, como ela disse. O momento mais difícil que foi pra gente que nunca viveu isso. De repente, tudo fecha. Você não sabe se você vai morrer, se vai continuar. Você se preocupa com os filhos. Sim. Eu peguei Covid, foi em março de 2020. Foi no comecinho da pandemia. Não tinha solução naquela época. O exame para fazer foi difícil. Porque nem o hospital queria fazer o exame. Falou, você espera, se piorar a gente faz o exame. E aí você com criança em casa. Sem querer, correndo risco, né? E os filhos? Eu não posso mandar para casa de ninguém porque vai passar para outras pessoas. Se acontecer alguma coisa comigo, como eles ficam? Mas nós vencemos. E todo mundo tem o direito de nascer, de passar por tudo pela vida e vencer também. Mostrar que dá para ser melhor, ser vitorioso na vida. E não precisa ser grande coisa. Você sendo um bom pai de família, sendo uma família unida, sendo feliz já tá bom. A gente tem que aprender a valorizar o pouco, né? Isso. A gente pode buscar galgar valorizar o que você tem. Eu digo que a gente já vem com uma grande bagagem de Deus, né? E aí essa gente pega essa oportunidade, essa bagagem que a gente traz do céu e joga fora. Isso. Né? Então, como assim? Joga fora. Joga é fora. Isso mesmo. Joga fora. Como assim, gente? A gente vem com uma missão. E essa missão vai edificar. Quantas mulheres desistiram do aborto, né? E são grandes mulheres. Não, eu vejo, assim, uma situação, né? Conheço, porque assim, é um assunto que, querendo ou não, pode não estar diretamente, né? Você pode não estar diretamente envolvido, mas por tabela, você sempre está envolvido com isso de alguma forma, né?
Eu queria dar 2 exemplos aqui específicos. Uma prima minha, ela, mãe, né? Já de 2 meninas, só que ela teve 4 gestações. Teve 4 gestações. 2 prosperaram, no caso das meninas, e a última dela, isso. Porque assim, a primeira ela abortou espontaneamente. Deu alguma situação que ela teve o aborto espontaneamente. E eu lembro que, inclusive, a minha irmã, na época, estava lá perto da casa dela e foi um grande auxílio para ela, né? Para essa minha prima. E a outra situação foi aonde ela engravidou, né? Seria, no caso, a 4ª gestação, e era um menino. E, assim, eu conheço, né, o marido dela, primo meu, por ser casado com ela. Ele queria muito um menino. Queria. E aí ficou, eu não lembro exatamente, eu não conheço os termos técnicos, mas já sabia que a criança não iria viver bem. Ela teria muitas dificuldades, né? A chance de não dar certo era muito maior do que de dar certo. Mas aí, do casal, não, a gente vai até o final. Vai levar até o final. Santa Diana Moreira. Vai levar até o final. Aí levou, de fato, até o final. O bebê nasceu e morreu. Morreu, não sei se foi no mesmo dia ou poucos dias depois, né? E aí ela fez a laqueadura, né? Já estava com 4 gestações e estava com risco para ela, né? Já tinha 2 meninas e aí optou, não, vou fazer a laqueadura. Tá bom pra mim, já deu, né? E aí, infelizmente, esse meu primo não teve um menino, né? Que ele tanto queria. Mas, assim, o que eu queria dizer é o seguinte, é porque, assim, diversas situações, as mulheres e mães, futuras mães, né? Se veem, às vezes, sem saída e acha que encontra no aborto uma solução para o que, na verdade, não é um problema. Não. O que na verdade não é um problema, Não é né? problema. E ela opta por ceifar a vida, por cometer um assassinato, né, contra o próprio filho, visando um interesse próprio. E assim, eu fico admirado pela coragem da minha prima, porque assim, ela sabia que a criança poderia não sobreviver. A chance era mínima. Não, eu vou levar até o final. Eu vou levar. Isso é importante porque desde o momento ali da concepção, ela já é mãe, né? Já. Às vezes a gente fala a gestante, ela já é mãe. Ela já tem um filho ali. Independente, às vezes, de um aborto espontâneo, ela foi mãe pelo tempo que Deus quis. Sim. E no caso da sua prima também, ela esperou aquele momento e foi mãe pelo tempo que Deus quis, pelo tempo que era a missão dela de ser mãe. Ela se deu esse tempo. Acontece às vezes com o bebê anencéfalo, que ele já sabe que depois que ele nascer ele vai morrer. Mas eu não vou matar ele antes. Ele nasce, se ele viver 5 minutos, é o tempo da maternidade, da paternidade daquele casal. Ela foi mãe no tempo que lhe era devido e ele foi pai no tempo que lhe era devido. Eles deram. Não se tornou um assassino. Não, optou. É uma escolha. No final das escolhas é uma decisão. E amou o filho até o fim, né? Isso que é importante. Não é só pra amar o filho que vai nascer saudável. Mas aquele que vai ter problema, a gente tem que amar também. Como a gente às vezes tem um filho que dá mais trabalho, outro que dá menos trabalho, a gente ama os dois igual, é tudo igual. Como você falou desse caso, eu tenho uma prima que ela teve 2 filhos. Nasceu o primeiro, ele nasceu totalmente paralisado. Não conversa, não enxerga nada. Tá vegetando. Mas ela cuidou até os 26 anos dele. Foi quando ele faleceu. Uhum. Normalmente, é o filho dela. Ela cuidou com todo o carinho, com todo o amor que ela pôde até o último momento. Não tinha nada de diferente. É a missão dela, né? Era a missão dela. Deus dá crianças especiais, a pais especiais. Né? Então, sim. É muito lindo. Eu tô acompanhando casos desses também. E eles amando, assim, de uma forma, assim, tem tudo hoje. E hoje a certeza que nós temos é hoje. Nós não temos certeza, mas, né? Amanhã para nós não existe. Temos hoje. Então, esse hoje a gente tem que fazer valer a vida, o amor, o perdão, sabe?
a grande graça de Deus. Então, cada vez mais que a gente conhecer Deus, nossa vida muda, Uhum. né? Então, cada vez mais que a gente conhecer Deus, a história é diferente. Eu lembro, inclusive, que quando a gente foi se encontrar com esses meus primos, né? Eles moram no estado de São Paulo mesmo, mas bem longe, né? Uma cidade bem distante. E aí a gente foi lá e tal, e eu lembro que as duas filhas, né? Falavam do bebê. Eu sabia que teve um irmão e o tempo dele foi aquele. Sim. Né? Então, assim, você tem um contato de imediato, né? E observam também. Eu penso assim, desculpa, na virtude da mãe. Porque a lição que ela passa para as filhas é que é a seguinte: independente da situação, ela levou até o final. Então, as duas meninas tiveram um exemplo vivo, né, e ocular do quanto elas, quando engravidarem, vão ter que lutar pelo filho. Não vão tratar de forma descartável, porque viram, né? Viram aquilo. E o outro caso não, uma outra situação que a gente também acaba às vezes ignorando, né? O quanto a gravidez e a gestação, ela é algo belo, no sentido de belo, e porque assim, você vê hoje, não só hoje, mas ao longo de anos, né, mulheres assim que fariam de tudo, né, para engravidar. E aí é o outro caso também na minha família, de uma tia minha que tentou de todas as maneiras e não conseguiu. Não conseguiu, não engravidou. Ela já tá com beirando 60, eu acho, se brincar. 50 e pouco, 60 anos. Não teve filhos, entendeu? E aí você vê pessoas que Deus concede essa graça e ela prefere jogar fora. Sim. Prefere assassinar o próprio filho, né? Assim, existem casos de mulheres que gastam fortunas, gastam muito dinheiro para tentar engravidar, né? E enquanto outras ali têm aquela oportunidade sem custo nenhum, e joga fora. E assim, vocês abordam também esse tipo de situação quando vocês estão lidando com esse tipo de... lidando com as mães, principalmente as mais jovens. Eu acredito que assim, não vou... vou chutar. Acredito que o público mais frequente ainda são menores de idade, ou não? Relativamente, mais ou menos. Porque a gente vê também mulheres casadas com seus filhos. Casadas com seus filhos, mas não querem ter mais um trabalho. Porque eu trabalho fora, porque eu tenho muita ocupação. Vai ser mais um trabalho. Ocupação que, na verdade, ela cria para ela mesma, cria, né? Porque a mãe, ela foi feita para cuidar, para o lar. E hoje, sim, reverteu a mulher empoderada, feminista, né? Sim. Então, reverteu, tirou. Então, essa beleza, tirou. Então, assim, muda toda uma situação, né? Então, quando a gente começa a colocar no lugar, a gente tem lá na comunidade um café com fé. Certo. E aí o Café com Fé é como aqui um podcast Café com Fé, e aí a gente vai partilhando esse Café com Fé, a gente traz essa realidade, dessa beleza da mulher, né? Desse amor, de quem é você. Quem é você? Você perguntar a uma jovem, quem é você? Ela não sabe dizer quem é ela. Não sabe. Ela sabe dizer o que as pessoas dizem que ela é. Pelo Instagram, sim. pelos selfies, né? Você não é isso. Você é muito mais do que isso, né? Você é uma grande beleza. Ontem eu conversando, antes de vir, e eu dizia assim, Senhor, tua graça é tão grande que a gente chega em certa dimensão e tem hora que diz assim, Senhor, e agora o que é que a gente vai fazer? Porque parece lobos em cima da gente, né? A gente fica, só pode ter uma foto, um outdoor da gente do inferno. Só pode, né? Porque a todo instante. Então a gente tá bombardeado, mas que tenha essa foto para saber que nós somos aqueles que nós vamos defender, porque um dia alguém me defendeu. É isso mesmo. Alguém lutou, não desistiu de mim, então eu não vou desistir. A gente erra todos os dias e o Senhor está ali, ei, eu só te quero.
A misericórdia A renova de manhã, misericórdia, toda manhã. né? Então, assim, Toda quando a manhã. gente mostra, olha, a misericórdia, olha, Deus te ama demais. Quando a gente dizia apenas isso, André, muda a história de uma jovem. Eu acredito. Muda a história de uma mãe. Eu acredito. Né? Semana retrasada, ela com 2 filhos, grávida de gêmeos. Uhum. E ela dizendo, eu não tenho oportunidade, eu vou fazer meu doutorado, eu vou. Eu disse, eu vou te dizer uma coisa, se hoje for sua Páscoa, aí você vai fazer o quê? Aí ela disse, não, você tá pegando pesado. Eu disse, não, eu tô dizendo que você não sabe o dia que você vai voltar para casa do pai. Uhum. Aí se hoje for sua Páscoa, você vai viver seu doutorado? Não, você vai perder. Uhum. Então, qual o direito que você tem? O direito você tem que fazer um doutorado, você tem o direito de abraçar aquilo que Deus está te dando. Isso. Mas vai ser um peso para mim. Eu disse, e você, será que você até hoje não foi peso para Deus? Deus apenas te amou. Pronto. Derramou, tá aí com uma barriga linda, né? Então, assim, é só um toque desse amor de Deus que as pessoas não conhecem mais. É. As pessoas conhecem disputa. Isso. Mas não conhece a beleza do outro. Hoje a gente encontra as pessoas, quando me vê, eu sou muito assim, ó, quando eu chego, Deus abençoe, a paz, né? Então eu tenho um trabalho com morador de rua, de quem eu encontrar. A minha mesa é mesa posta. 24 horas, André, porque se chegar uma pessoa, um mendigo na minha casa, se chegar o prefeito, ele senta na mesma cadeira. E eu acolho do mesmo jeito, são os filhos de Deus. E daí a gente vai salvando. Sim. Então, assim, esse amor de sair à noite, à madrugada. Um dia eu tive a graça de a senhora me pedir, era 2h30 da manhã, para ir numa comunidade salvar um jovem. Pedir a um traficante que soltasse o jovem. Uhum. Não sabia eu que ele estava com uma moça e ela estava grávida. E o traficante disse, não, irmã, porque você veio aqui essa hora, com toda loucura, eu vou soltar, mas ele ia ser morto às 6 horas. E ele disse, a única coisa, eu não queria ser morto porque eu vou ser pai. Caramba. 15 anos. E eu não queria que o meu filho Uhum. morresse. E para não viver o que eu vivi. Isso é muito... É forte. Sabe? Isso é muito forte. É. Né? E eu dizia assim, deixa ele viver. Você tá numa vida... Né? Então, assim, você hoje não diz a mim que não pode sair. E respeito. Mas deixa ele ser livre. Deixa ser livre quem quer ser livre. Né? Então, esse amor. Então, pai, eu digo que pai e mãe não é amigo de filho, é autoridade. Autoridade, perfeito. E uma vez que a aí. autoridade está dentro de casa, os filhos vão saber quem eles são. E Isso. jamais vão optar por um aborto. Faz todo sentido. Tá faltando pai e mãe dentro de casa. A autoridade, né? Desse amor. Se tivermos isso, a mesa tem tudo. André, na mesa tem tudo, não falta nada. Uhum. Não falta partilha, mas as nossas mesas, as nossas casas se tornou apenas um símbolo de uma decoração. É. É pesado isso, mas é é o verdade. melhor. É o melhor cristal, material, melhor mas louça, né? os diamantes não sentam nas sim, cadeiras. sim. Então, nós temos que trazer, quando acontece, quantos jovens eu trabalho, eu trago para a mesa, para salvar a vida desses jovens. Um dia Deus me deu a ordem, eu trabalhava chama o Grande Mandacaru, que é o local mais pesado de João Pessoa. E aí o Senhor disse, 6 meses, abra uma vigília. Meus filhos pequenos, meu marido não era convertido, entregue ao Senhor. E eu botava 150, 200 jovens dentro da minha casa para não ir para uma boate. 6 horas da manhã eu largava esses meninos. Em 6 meses não houve uma morte. Eram 10 mortes por dia. Caramba! Todos os jovens se salvaram. Hoje são pai e mães, André. Vale a pena salvar vidas. Gastar vida. Acredito. Hoje, ontem à noite eu dizia assim, e hoje de manhã eu disse a Andresa, hoje nós pais temos que viver para blindar os nossos filhos. Né? Então, essa blindagem, esse amor. Então, aquilo que a gente semear, eles vão colher. É o que o meu filho diz, manhã, pode tudo, mas ninguém vai roubar. A Manhã. fé. Típico de lá, né? Mãe e painho. Manhã, ninguém vai roubar aquilo que você implantou dentro do meu coração, que é a fé. Tá certo. Então, a gente Muito importante isso, porque... É o amor.
O amor que transforma tudo, né? O amor que gera vida. A Gera gente que vida. convive É, com as gestantes o tempo todo, quando É. o bebê nasce, vê a felicidade, o brilho no olhar, a felicidade quando elas vêm agradecer, quando elas voltam para mostrar o bebê, isso. a gente vê que então realmente esse é o melhor caminho. Esse é o caminho que liberta, na verdade. O Uhum. outro caminho aprisiona, que vai fazer mal pro corpo, vai fazer mal para a alma, pro psicológico. E o caminho da vida sempre liberta. E no caso das mães que optam pela adoção, como é que vocês trabalham? Vou falar aqui em São José. Optou por adoção, comunica diretamente à vara da infância. Adoção não, desculpa, doação, né? A mãe Adoção, gerou e doação. doa. É, É. adoção. Se ela quer Perdão. colocar para doação, a gente encaminha para a vara da infância. Certo. E aí é o órgão competente que faz essa parte de adoção mesmo, que trabalha com esse processo. A gente atua aqui em São José até o momento de levar para a maternidade. Quando Isso. chega lá, já comunica e vai para adoção. E aí depois Legal. a gente acolhe novamente a mãe, dá o suporte que ela precisa. Mas esse processo é um processo que é feito pela vara da infância e a gente Isso. não tem atuação nisso. Tá. A gente Mas tem a essa gente já parceria. sabe que funciona, que tem a fila, É porque assim, eu lembro da questão da. Tem um rapaz no meu serviço, Uhum. né? Que ele desistiu de adotar, né? Uhum. Ele tava querendo, né, adotar uma criança e tal. E aí ele falou algo que eu achei muito pertinente. Ele falou assim, ó, o que que eu penso? Ele falando, o que que eu penso? Se você quer adotar, o Estado, né, no caso os órgãos competentes, eles têm que de fato revirar sua vida no avesso. Tem mesmo. Sim. Olhar tudo. Entendeu? Olhar tudo, todo o seu histórico, renda, né? Se já é divorciado, se não é, se tem outros filhos, tá? Olha tudo, tem que olhar tudo mesmo. Agora ele ficou, porque ele esperou, se eu não me engano, coisa de 5 anos ou 6 anos, né? Alguma coisa assim. E aí ele viu, não vai dar mais, porque agora ele já tá numa outra fase Uhum. da vida, né? Então, aí acabou desistindo da adoção. E aí o que ele comentou foi o seguinte, ele falou, pô, eu me senti muito mal, ele falando. Porque quando ele foi, né, pra poder adotar, era como se fosse como é que ele falou? Como se fosse um supermercado. Ele falou que se sentiu como se fosse um supermercado. Ah, você que é loiro, do olho azul, não sei o que, você vai colocando um monte de coisa ali, entendeu? E aí ele falou, poxa, mas não, eu quero, deixa eu ver as crianças, entendeu? Quero ver as crianças ali e tal. Porque o que ele comentou foi o seguinte, e eu acredito nele. Ele falou, pô, se você vai lá e eles deixam aqueles que querem adotar entrar em contato ali com uma criança, ele vai se identificar com alguma. Entendeu? Pode não ter a idade que ele quer, ou que ele acha que ele quer, mas se ele vai lá, ele se identifica, entendeu? Ele vai lá e não, pô, é esse aqui que eu quero, entendeu? Gostei dele e tal. Facilitaria tanto para a criança quanto para os pais, né? Que querem adotar e ficam às vezes anos e não conseguem. Que agora mudou muita coisa. Eu moro do lado de um orfanato. Certo. E eu perguntava todos os dias ao Senhor, por que o Senhor me colocou de um lado de um orfanato? Porque aquelas crianças choram dia e noite. Noite e dia, André. Quem está ali está para trabalhar, não está para amar. E essa semana eu chorava agarrada no portão, meu portãozinho do muro para o outro orfanato. Eu dizia, meu Deus, dá-me condição, abre uma porta para mim trazer todos esses filhos aí para mim. Uhum. Entendi. Então, por mais difícil que seja a situação, por causa de os outros pagam, né? Por uma situação da venda de criança, sim, né? Uma sim. coisa ou outra, né? Então, aí eles tiveram a rigidez. Mas quando a gente vê essa situação, você diz assim, vale a pena esperar 5 anos, 2 anos, 3 anos. Meu Deus, eu vou esperar, mas eu vou ser pai dessas crianças. Porque é desesperador. Eles olharem para mim na janela e dizer, quer ser minha mãe? Sim. Tia, eu queria só um abraço. E eu dando graças a Deus porque não foram abortados. No Então, final tem ali, isso também, né? isso pesa, né?
Meu Deus, eu agradeço todos os dias, vou para a capela do Senhor, obrigada, porque essas vidas, estão vindo vidas que vão tirar essas crianças daí, Uhum. né? Então, assim, é algo assim, demora, mas chega. Porque quando a gente vai dar um presente, a gente não vai dar um presente de qualquer jeito, o que a gente faz? A gente procura a melhor caixa, o melhor laço, o melhor presente. Isso é um tempo de construção na gente mesmo. Para o quê? Para dar ao outro o melhor, receber. E assim é Deus. Deus prepara o melhor, vai preparando o nosso coração para o melhor, para nos dar esse presente. Né? Certo. Ah, isso é amor, né? E essa questão da adoção é interessante. Tem um movimento na igreja que é a adoção espiritual. Isso. Mas que também não precisa ser só para católicos, mas a adoção espiritual, ela te convida a adotar uma criança que você não conhece, que está correndo o risco de ser abortada. Então você vai rezar por essa criança durante 9 meses para que ela não seja abortada. Não seja abortada. Entendi. Então é uma maneira também de... Eu tenho umas primas em Minas, e as duas têm deficiência, elas não podem ter filho, e moram no interior, numa casinha lá no meio do mato, longe. E agora tem internet em todo lugar. Eu tava conversando com ela conhece a Associação Guadalupe. Ela falou assim, mas eu queria ajudar na missão de vocês. Mas eu tô muito longe, a gente não sai de casa, a gente não tem... A mobilidade é complicada. Mas eu queria ajudar tanto. Eu falei, e quem disse que você não pode? Você pode rezar 9 meses por uma criança que você não conhece, adotá-la espiritualmente, ser a mãe dela e rezar para ela não ser abortada. E aí, quem quiser procurar, tem um site que chama Adoção Espiritual, pode procurar lá no Google, tem lá de como fazer essa adoção espiritual. Uma visão católica, mas também pro evangélico, pro cristão. Pode fazer isso. Olha, é vida, gente. Eu vou ser pai e mãe dessa criança durante 9 meses, vou rezar para ela não ser abortada, porque tem crianças nesse momento que estão correndo risco que a gente não sabe. Então, qualquer um pode fazer adoção espiritual. É uma forma de assumir a maternidade, a paternidade. Às vezes você não pode, mas dá para assumir dessa forma. E elas ficaram felizes com essa notícia. Ela falou, então eu posso ajudar? Que felicidade. Ela falou, e a gente não pode ter filho, e agora eu sou mãe espiritual, e aquela felicidade, entendeu? Entendi. Então, se envolve, né? Se envolve. E aquele amor chega, né? O amor chega. Vai transformar a vida de alguém. Eu vou pedir licença para ela, no caso, e depois, né, se ela não aprovar, a gente edita, né, o vídeo. Mas a minha esposa, né, ela é uma dessas pessoas, né? Porque a minha sogra desejou abortá-la inicialmente, né? Porque engravidou, tinha suspeita de quem poderia ser o pai, e aí o pai não quis assumir e tal. E ela estava numa situação de vulnerabilidade, ela era nova, a gente devia ter 16 ou 17 anos, não me recordo agora ao certo. Mas era solteira, nova, e cogitou de fato, né, abortar. E não me recordo o motivo específico de por que não abortou, mas ela cogitou, né? E aí, né, o que eu vejo é o seguinte, porque muitas vezes as mães, né, ficam, como vocês comentaram, naquela incerteza, né, de que, pô, eu não sei se eu vou dar a condição necessária para essa criança, tal, né, o que de certa forma é até um sentimento nobre, né, porque ela não quer trazer ao mundo uma criança que ela não vai conseguir sustentar, que ela não vai conseguir prover, né, dar o mantimento necessário. E aí, assim, o que a minha esposa comentou comigo, né, ela falou depois, falou assim, olha, eu sou prova viva, né, de que a vida vale a pena. Né? Eu sou prova viva de que a vida vale a pena, porque assim, a minha mãe cogitou me abortar, não o fez, né? E hoje tá ali casada com um cara bonitão igual eu, né? Tem mãe de 2 filhos lindos, entendeu? E arrumou, tem a vida em dia, em ordem, né? Tá feliz. Tá feliz, realizada. Passou, igual a gente falou, entendeu? Passou as dificuldades da vida. Passou e venceu, tá lá. Então, teve assim, esse direito, né? A vida, ela na verdade, assim,
as pessoas falam muito em direito, né? O direito disso, direito daquilo, tem direito disso e tal. Na verdade, assim, os 3 direitos fundamentais do ser humano são 3, pô. Ele tem direito à propriedade, né? De ter fruto. O que ele trabalhou para poder construir ali, construiu, é dele. Né? O direito à propriedade, o direito à liberdade de ser livre, ninguém é dono dele. Né? E o direito da vida. Ele tem direito à vida. O ser humano tem direito à vida. Qualquer outra coisa depois disso é secundário. Então, falta muitas vezes a compreensão da sociedade, né, em geral, de compreender isso. De compreender que esses 3 direitos é que são fundamentais. O restante é acessório, né? E tem um caso muito interessante, que inclusive que vocês comentassem a respeito disso, para a gente trazer esse gancho que vocês comentaram, de como as pessoas podem se envolver mais com esse tipo de trabalho. Porque muitas vezes as pessoas são pró-vida, apoiam a causa, tal, mas não têm ideia, ou, pô, como é que eu faço para me envolver e tal, porque, querendo ou não, as pessoas, todo mundo, né, gosta de pegar o negócio tudo pronto, né, ó, tá aqui, você faz isso, entendeu? Não quer correr atrás, né, muitas vezes. Mas o Silas Malafaia, ele fez um vídeo interessante, onde teve um caso, sabe, foi um caso popular aqui no país, onde teve uma menina, né, que foi abortar, não lembro qual a idade dela, e assim, a indústria, não sei se o termo é esse, mas o ativismo, vamos colocar essa palavra, o ativismo pró-aborto pagou até a passagem de avião, isso, esse aí mesmo, pagou até a passagem de avião da menina para ela poder abortar, meu. Então, assim... Foi aquilo que a gente comentou. E depois, o que aconteceu com a menina? Não, abandona. Abandona. É como existem muitas empresas hoje que financiam. A empresa que cobre um bebê, ela financia também para matar o bebê. Uhum. Muitas pessoas não sabem disso. Cobre, o que faz o bebê cheirar, ela financia. Entendi. Entendeu? Então, existe muitas, é muito demoníaco, é demoníaco demais, assim. A gente precisa cada vez mais dizer, Senhor, nos dê sabedoria. Aquilo que Salomão pediu a Deus. Senhor, dá-nos sabedoria, porque só uma palavra, só um abraço, né? Deixa, tudo que essas mães precisam, essas meninas, essas mulheres precisam, é de um acolhimento, né? Amor. Esse amor. E é esse amor que está faltando do ser humano. Amor que gera vida, porque ela recebe esse amor, vai gerar um filho bem feliz, vai dar amor para ele. E como eu disse, elas ficam felizes depois que o bebê nasce. Eu acredito. Fica triste. Eu realmente acredito olha nisso. o que vocês fizeram. Não, muito obrigado pelo que vocês fizeram. As crianças sempre que eu acompanho, hoje eu tenho uma certa dificuldade da minha saúde, mas eu faço toda parte da dor, assim, de estar, sabe? De ver nascer, de acompanhar do começo ao fim, assim, de ver crescer. Então, isso é muito bonito, André. E eu acredito que, no geral, a sociedade brasileira como um todo, né? Ela é pró-vida. Totalmente. Ela é uma sociedade pró-vida, entendeu? E assim, no entanto, a gente percebe que, poxa, existe um ativismo tão feroz, vamos assim dizer. É o financiamento, né? O dinheiro é que manda. Exato, mas assim... Tem gente que tem interesse por trás e financia isso. E se a gente for ver no caso da própria DPF 442, que entrou em pauta, a ministra Rosa Weber colocou lá em pauta essa questão. Ela é a relatora, né? É a relatora. E parece que na sexta-feira já começa o julgamento nessa questão. Eu recebi a mas mensagem. Como começou isso? O pessoal entrou com isso em 2017 porque uma mãe os procurou, ela tinha 30 anos, tinha 2 filhos, e ela alegava que ela não tinha condições financeiras nem emocionais para cuidar dessas crianças. Então, a solução é matar? Não, por que não o governo, se o governo não fizer, nós vamos fazer, mas nós já fazemos. Mas se o governo investisse em casas, como tem lá em João Pessoa, como tem a Associação Guadalupe aqui em São José dos Campos, que vão amparar essa mãe, que vão dar esse auxílio emocional que ela precisa, que vão dar o auxílio na parte social, não só também dando o alimento, dando enxoval, mas
com oficinas de geração de renda, ensinando ela a ter uma renda, para ela se fortalecer e poder voltar bem para a sociedade. Eu vi que a associação faz Esse isso, é o né? melhor Isso. caminho, restaurar vidas Restaurar e a mostrar que para quem quiser conhecer a associação, a gente está no Residencial União, Rua Santos Expedito, número 169, aqui em São José dos Campos. Visitar ali a estrutura, uma estrutura bonita, feito com muito carinho, desde o berçário até o abrigo, onde nós vamos poder acolher gestantes que estão em situação de vulnerabilidade. Tudo é feito com o melhor possível para mostrar para essas mulheres que elas têm algo bom a buscar. Porque muitas vezes elas estão nessa escravidão do sofrimento, de violência, que já vem da mãe, que ela passou e acha que é normal. Então a gente traz elas para um ambiente bom, para um ambiente onde tem amor e onde também a estrutura é bonita, para que elas possam perceber que elas podem buscar aquilo. Hoje a gente doa enxoval lá. A Eliane que fica lá, ela monta os enxovais e já monta o kit e manda para gestante, tanto as roupinhas para o bebê quanto a parte de higiene para a mãe e para o bebê. Mas assim, nós estamos passando por uma reestruturação lá até de mobiliário e a gente vai ter uma lojinha onde elas não vão mais receber a doação do kit de enxoval pronto, mas elas vão com a participação delas, com o esforço dela nas atividades, elas vão ter lá os seus créditos para ir na lojinha e comprar. Porque isso é o natural. Elas têm que perceber que, em algum momento da vida, elas vão poder adquirir. Que o normal não é só ganhar. E esse é o objetivo das instituições que têm em defesa da vida. Não é ficar auxiliando como assistencialismo. Vou te dar a cesta básica para sempre, nem vou te dar enxoval para sempre. Não, exato. Não, e não só isso, porque, na verdade, o trabalho é que vai trazer a dignidade para elas. Sim, mostrar que elas podem ser dignas, que elas podem conquistar, que elas podem ir muito além. Quando eu vi o vídeo, o documentário, né, que o Burke produziu, por sinal, né? Participou ali com vocês no documentário, eu fiquei imaginando, falei, poxa, não sei muito como é que é no caso lá em João Pessoa, né, nessa parte, mas aqui na nossa cidade, diferente de Belo Horizonte tem muito bar, é uma cidade boêmia, né? Tem muito bar, muito. Aqui não é tanto. Aqui o pessoal é mais de frequentar restaurante, de um modo geral, né? Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, serve até de dica se vocês quiserem aproveitar. Falei, poxa, porque eu vi que tem oficina de costura, né? Tem oficina de costura, culinária, né? Aí o que eu achei? Falei, poxa, se vamos supor a Associação Guadalupe ou alguém, um empreendedor aqui que estiver nos assistindo e seja pró-vida, né, um investidor, vamos investir no pessoal, porque assim, vamos supor, tem um restaurantezinho ali que de comida popular, um exemplo, né, um restaurante, não vou dizer, como é que esqueci o termo, restaurante mais simples ali para refeição de almoço ali e tal. Pô, a renda do restaurante aqui é revertida para o Instituto Guadalupe, é pró-vida. Quem cozinha são mulheres que cogitaram abortar ali. Eu duvido que não ia lotar o restaurante. Entendeu? Porque as pessoas, sabendo da motivação ali, frequenta, entendeu? Sim. Porque assim, às vezes, eu não vou estar me envolvendo diretamente com o negócio, mas, pô, se eu sei que a causa é essa, eu vou bancar. E tem pessoas que dizem até assim, André, olha, eu não tenho coração, né? A gente escuta muito, eu não tenho força, eu não tenho coração, mas a gente ajuda porque a gente sabe que vai chegar e é uma ponte. Isso, né? Isso. É uma maneira de fazer parte da mesma missão. Tá na linha de frente, exato. O outro tá ali quietinho, tá ajudando de alguma forma. Porque assim, se o outro lado tem aquele ativismo que paga uma passagem de avião pra menina ir abortar, entendeu? A gente consegue também. Não tem como não conseguir. A gente precisa se mobilizar mais. A gente precisa ter a mesma esperteza que o outro lado tem. Exato. Eles são menores, fazem mais barulho. Então a gente precisa... A palavra de Deus, né? A gente tem uns 4 anos atrás que o Senhor nos deu uma ordem e no seu podcast aqui vai ser a primeira vez que vai ser aberto para o Brasil, né? E construir uma maternidade pró-vida em João Pessoa. Maternidade. Uma maternidade onde as mulheres, né, vão fazer desde o seu pré-natal, a criança já sair batizada e consagradas ao Senhor. E as próprias mulheres vai ter uma fábrica de enxovais. Legal, olha só, ótimo. Então, grande. Muitas lojas. Sim. E as próprias mães vão começar a trabalhar. Então, desde já, estou lançando aqui. Viu? O anjo está mudando, eu estou falando. Tá.
Então, assim, a gente tem sonhado, assim, eu digo, Senhor, como é? Não sei, tudo é seu. O Senhor vai prover, meu Deus, no coração de João Pessoa. Então, assim, essa maternidade da criança, então é uma vida, então é uma graça de Deus, então onde muitos e dá essa oportunidade. Eu não sei fazer, mas eu sei, eu tenho e eu posso ajudar, né? Como na Guadalupe, né? Como Belo Horizonte, cada casa para ouvir. Então, e a gente se junte para fazer acontecer. São poucos quase zoada. Mas somos muitos. Isso, exatamente. A quantidade que é a favor é muita isso, gente. A gente precisa deixar claro que isso. nós não somos a favor do que tá para ser aprovado, que tá para ser votado. Eu tô vendo aqui a votação, não sei se está correto aqui, né? Foi incluído na lista do julgamento Tribunal Pleno, sessão virtual, né? Supremo Tribunal Federal, isso mesmo. O julgamento virtual da ADPF é 442, não é isso? 442. A ADPF 442, incluído na lista, foi agendado para o dia 22 de setembro até o dia 29 de setembro. E todos os vereadores, os deputados já estão, aqui está no grupo, né? Já estão se movimentando. Estão se movimentando para poder trabalhar e facilitar, né, o assassinato, né, e aqui de crianças. Contra, né? E aqui a gente está lutando, tem aqui várias, o grupo contra. Câmaras de deputados já fazendo moções de repúdio. É importante que todos se manifestem para que quem está com o poder na mão lá entenda que nós não queremos isso. Exato. Eles não podem decidir por nós. Eles são nossos funcionários. A sociedade tem que entender isso, entendeu? Qualquer ministro que está lá, quem paga o salário dele é o contribuinte. Sim. Entendeu? Então ele tem que advogar de fato aquilo que está regendo na Constituição, não ficar inventando um monte de coisa. Assim como os deputados, senadores, entendeu? Eles, vou colocar aqui uma aspas bem grande, né? Eles teoricamente deveriam nos representar. Sim. Agora, o que a gente vê é cada vez mais uma representação. E não nos envergonhar. Tem que ser a nossa própria voz. Ele é a nossa voz. Ele tem que falar aquilo que eu não posso estar lá para falar. Sim. Ok? Então, assim, se a sociedade, de um modo geral, a gente nota isso, né? A sociedade, de um modo geral, ela é pró-vida. Então, assim, por que tá deixando chegar nesse ponto? Não tem motivo. Entendeu? Não deveria. Não deveria. Lógica. Mesmo porque ninguém discute, como eu falei, a questão da DPF começou por uma fragilidade de uma mãe, mas ninguém discutiu como ajudá-la. Como resolver esse problema. Ali na Guadalupe a gente acolhe mães em vulnerabilidade social, a maioria das mães tem essa vulnerabilidade, mas a gente diz que é social e emocional. Chega lá uma mãe que tem condições, ela não precisa de um enxoval, ela não precisa da cesta básica, ela vai ser acolhida do mesmo jeito, porque se ela vai lá, ela busca algo que ela ainda não tem. Isso aí. Porque se no nosso caso, que já tivemos filhos, quando a gente estava ali no momento da gestação e a gente vive isso com a nossa esposa, sim, a nossa preocupação é na ultrassom, é na consulta junto, é comprar roupinha. Mas se alguém busca a entidade, porque falta algo, que é esse amor que ela ainda não tem. E quando ela vai na entidade, ela vai encontrar isso. Ela vai ser acolhida independente da cor, do crédito, da situação financeira. Não vai ter julgamento nenhum. Se ela já fez alguma vez, ela interrompeu alguma gestação, ela não vai ser julgada de maneira nenhuma, ela só vai ser acolhida. E é esse amor que a gente fala, que transforma e gera vida. Eu lembro que na época que meu primeiro filho, né, ia nascer, a gente foi fazer um curso, né, porque literalmente pai de primeira viagem, né, não sabe nada, né. Aí é até interessante, voltando um pouco à história, né, que quando a minha esposa falou que ela estava grávida da primeira vez, eu, assim, deu um gelo, fiquei tão gelado, fiquei assustado, emoção, né? Fiquei apavorado, pra você ter uma ideia, eu passei praticamente uma semana, eu não dormi na mesma cama, entendeu? Eu não conseguia dormir. Entendeu? Eu olhava pra ela assim, eu ficava imaginando, meu Deus, tá? Né? Aí ela, não, e conforme, né, você vai amadurecendo a ideia, vai abraçando a ideia, né? E aí teve a situação em que a gente foi fazer eu não me lembro agora onde foi, justamente, queria falar pra poder os nossos ouvintes aí, se tiverem nessa situação, e procurar o lugar, mas eu não lembro o nome. Onde era uma oficina. Era uma coisa de 3 ou 4 horas do dia, né?
onde o casal ia lá, tinha mães solteiras lá, infelizmente, mas a maioria eram famílias, né, marido e mulher, que tava lá, e aí eles colocavam uma espécie de avental no homem, né, e enfiavam um saco de arroz gigante ali na barriga, né, como se fosse, vocês vão, porque assim, a ideia era mais. A ideia era tratar como um todo. Ensinava a dar banho, né? Uhum. Pegava ali o bebê, ensinava a dar banho e tal. Mas uma das principais motivações era treinar o marido. Principalmente o marido mais novo, né? De primeira viagem. Porque assim, ó, falou assim, ó, você vai ficar com esse peso aí só hoje, né? E por essas horas. Ela é até sair. Então, são 9 meses, né? Você tem que dar o apoio, você tem que apoiar. Entendeu? E vou falar, incomoda, mano. Incomoda. Incomoda. Então, assim, você vê que na verdade é cada um desempenhando o seu papel. Né? Eu vejo assim, claramente. Complementa, né? Complemento. Eu vejo claramente que assim, o homem jamais conseguiria suportar aquilo ali pelo tempo que a mulher suporta. Pô. Ele não foi feito pra isso. Entendeu? A composição dele, entendeu? Tanto é que isso prova, mais uma vez, que não tem como o cara nascer uma coisa e dizer que é outra depois. Não é. Entendeu? Não tem jeito, né? E aí, voltando, né, naquele gancho que a gente estava conversando a respeito das decisões, né? Do assassinato. Eu vou assassinar a minha criança, né? Tem um escritor, dois economistas americanos que eles escreveram a respeito de um assunto econômico, né? Porque assim, como vocês falaram também que tem a indústria, né? Sim. E financiam, né? Esse tipo de coisa, né? Eles fizeram um estudo econômico onde eles não defendiam o aborto, né? Mas eles mostravam que a legalização da prática reduziu os índices de violência, porque diversas mães jovens ali com 14, 15 anos que, né, iam gerar filhos mais propensos a entrar na atividade criminal, como elas abortavam, essas crianças não nasciam e por consequência a criminalidade passou a cair, né? Aí, né, você fica naquela, pô, e aí? O que a gente é pró, é contra, tem o lado bom do negócio, não tem o lado bom? Isso é até bem fácil de responder, porque é a indústria do que é fácil, né? Se me incomoda ou se vai dar problema, eu elimino. Tá. Que não é o natural da vida. Então, tudo vai. Era propenso a acontecer tal coisa, então eu elimino. Elimino o ventre, elimino até maior depois, né? Que tem correntes que diz que depois de grandes também pode. Tem na França. Maior, na França, inclusive, já tem o caso, acho que é do aborto nascituro, um negócio desse. A criança nasce e assim que nasce você mata, né? Abrindo um parênteses, então por isso que a gente tem que mostrar aqui no Brasil que a gente não tá nem um pouco feliz com a DPF, porque as consequências são muito piores. Nem concordamos. Mas essa questão de abortar, resolver a criminalidade é um método fácil. Só que é um método que causa sofrimento para a mãe, porque tem os números que dizem diminuiu a criminalidade. E o que aconteceu com aquela mulher que abortou? Ela teve síndrome pós-aborto. Quantas vezes ela foi só usada, né? Pelo companheiro, às vezes? Virou um objeto na mão do companheiro e ela teve que abortar N vezes. E não era mais fácil ensinar ela a se valorizar o corpo, esperar a hora certa de ter relação, trazer essa relação para dentro do casamento, onde já vai ter uma família, um ambiente mais estabilizado, né? Para receber a criança. Sim. E não abortar da maneira fácil. Se a gente continuar com essa consciência, com essa cultura, vai chegar em nós em algum momento. Se eu tô com câncer, é mais fácil, ao invés de gastar com remédio, eu já mato ele logo. Sim. Entendi. Ele roubou, ele vai roubar mais. Eu vou matar ele porque já resolve o problema. E não quer mais se transformar o ser humano, se trabalhar o ser humano. E a consequência também, a gente vê em muitos países que acaba com a natalidade, né? As crianças não nascem mais, o país envelhece, não tem força de trabalho, o país também morre.
Então a gente tem que incentivar o nascimento, incentivar que o poder público dê boas escolas, tem a educação que é a nossa parte, isso a escola nunca vai fazer, pai e mãe é que educa mesmo. Exato, a escola A ensina. escola ensina, mas ter uma boa educação, sem ideologias junto ali com o ensino, ensinar coisas erradas para o nosso filho, porque hoje em dia vai para a escola, a gente tem que estar ali olhando se não vem alguma coisa que está querendo destruir ele como ser humano. Na verdade, hoje você tem que ver o que vem, né? Porque você sabe que tá vem. vindo alguma coisa já. Sim, você tem que ficar de olho em tudo. Mas então, o correto é ter uma boa escola, um bom hospital, a saúde que funcione para receber o ser humano e não matar o ser humano antes para que algo que a gente vê que é ruim aconteça. Então, a partir quando a gente tem essa mentalidade, a gente já não acredita mais na vida, não acredita no ser humano. Eu acho que aquele ali ele é filho de uma família muito vulnerável. Certamente em algum momento ele vai roubar. Então já vou acabar com aquela vida ali. A gente não acredita mais no ser humano, não acredita mais na vida. Só eu posso ter o direito de viver, o outro não. Eu também sou de família pobre, nunca roubei, então... porque é uma escolha, né? É uma decisão. Então, precisa ter entidades que fazem esse trabalho, como faz a Guadalupe, como faz a Mércia lá na Paraíba, e tem outras que fazem, tem em Belo Horizonte, tem em Ceará. Tem gente no Brasil inteiro fazendo coisa boa. E é isso que é legal. Você vê pessoas felizes e não pessoas tristes porque em algum momento fizeram um aborto, que estão sofrendo. Então é isso que a gente tem que fazer, dar amor e ver e por experiência. A gente vê que esse é o melhor caminho. A gente vê pessoas felizes ao nosso lado. E a gente também acolhe, não deixa de acolher as pessoas que já abortaram, e a gente vê que elas sofreram. Então a gente precisa dizer que esse não é o melhor caminho. O caminho fácil. A vida não é fácil. Até porque você, como colocou aí, achei bem legal, né? Os números, né? Até porque diversos dos defensores da prática, eles se ancoram em números, né? Tá, vamos falar uma verdade universal, né? Os números não mentem. Números não mentem. Sim. Só que pessoas não são números. Não são números. São pessoas não são números. São pessoas. Certo? Sim. Pessoas não são números, elas são pessoas. Tá certo. Você vai no hospital, às vezes você vê lá... recentemente minha mãe ficou doente, eu fiquei com ela no hospital. E aí você vê aquelas enfermeiras cuidando, às vezes um idoso ali que ele não tá tomando água mais, tem que dar no canudinho, ela vai com todo carinho. Sim. E dá água na boca dele. Aí eu lembro que ele apertava a campainha e o corpo dele doía, então quase que de meia hora tinha alguém que vinha e virava ele. Ele dependia que alguém virasse ele. Se for nessa mentalidade dos números, é mais fácil exterminar, porque não vai ter custo, ele já vai morrer mesmo. Mas não, é o carinho, o prazer que as pessoas têm em cuidar do outro, que já cuidou de alguém, que já teve uma história na vida, já nos ajudou muito. Então a gente tem que valorizar a vida até o fim. Lá na Guadalupe tem uma coisa interessante, porque a gente vive de providência. Totalmente. Nós também. Vocês também? Isso é o marco dos providas. A gente tem imagina que a gente tem um prédio ali que tem 1.100 metros de área construída, com abrigo, com uma estrutura muito boa, e a gente vive de doações, e tem um brechó aqui em São José, em Santana, que vende roupa usada. Então é providência, é Deus que providencia tudo. E lá também tem uma outra fonte de recurso, que é a captação de nota fiscal paulista. Aqueles cupons que a gente não põe o CPF. Isso. A gente tem uma equipe lá que fica fazendo a digitação o dia inteiro. E a grande maioria são senhoras. Muitas delas, elas estavam sozinhas em casa, estavam depressivas, pensando em se matar. E elas foram para a Associação Guadalupe ajudar a digitar o cupom fiscal. Elas se sentiram úteis, porque estão ajudando na missão, que é salvar vidas. E ganharam vida também. Elas estão lá felizes, motivadas, né? Fazendo trabalho voluntário. Motivadas, têm uma então, motivação para estar lá. Não basta dizer que os providos são só para nascimento, não. É desde a concepção até o seu término até natural. O término. Se for lá na Guadalupe, você vai encontrar isso. As gestantes, as famílias e a pessoa idosa que está lá fazendo a digitação, que é bem acolhida. Tem a mais velha tem 95 anos. Caramba. Ela não tem habilidade para ficar digitando, mas chega aqueles pacotes de cupom fiscal, ela separa e organiza para o outro digitar. E tá lá feliz. Então, isso é amor que gera vida, né? É a graça do amor. A graça do amor. A gente vê cada dia a providência de Deus, né? Sim. Meu Deus, a gente vê que meu Deus chegou.
Assim, a gente viu quanta providência, deixou tudo. Mas eu digo assim que a gente viveu o mais da providência, da prosperidade de Deus na pandemia. Sim. Quantas pessoas assim não tinha de canto nenhum, mas chegava assim, de carreta, de alimentação, Caramba, de carreta. de carreta. E a gente chegava, ficava impressionada, assim, meu Deus, quando a gente está nas mãos de Deus, não falta nada. O que falta em nós, né? Sobra no Senhor. Então, a gente... E no caso, pegando esse gancho que você comentou, vocês têm parcerias com igrejas? Temos. Como é que funciona lá então, a pessoa? a gente participa de 2 paróquias. Tá. Né? O nosso cofundador é um padre Washington Paranhos, que é jesuíta. Okay. E hoje mora em Belo Horizonte, mas nos dá todo esse suporte. Temos o nosso padre Sérgio e padre Marcelo. Nós trabalhamos, né, com essas 2 paróquias junto com o arcebispo, né? Então a gente tem ainda essa divulgação com a pastoral familiar, né? Estamos sempre junto com a igreja, trabalhando nesse caminho, todos juntos, né? Então, assim, fortalecendo, buscando essa fortaleza cada dia, cada vez mais. Tá ótimo. E aqui em São José? São José também, nós estamos ligados à diocese, não somos uma obra social da diocese, é uma obra autônomos. Tá. Mas assim, toda a estrutura católica, nós estamos ligados à diocese, que dá esse suporte para nós no que precisa, com atendimentos, cedendo os espaços. Nós temos uma capela lá dentro da instituição. Qualquer mãe que vai lá é bem atendida, não precisa ser católica, também não é obrigatório que participe lá dos eventos que tem na capela, mas nós temos uma capela lá dentro e que a gente vê que todas gostam de ir, independente da religião. E também temos parceria com outras igrejas. Lá aqui na União, no fim da rua, lá tem uma igreja quadrangular. A gente precisava de cadeira, o pastor, me empresta as cadeiras. E o pastor empresta. Teve um desfile das mães lá, o pastor esteve lá participando. Legal. Então a gente tem parceria, porque o trabalho é muito abrangente. Salvar vidas sim, é um trabalho abrangente. É um todo. Sim. É um todo. Não e a gente precisa rótulo, que né? todos se unam nessa missão. Então, uma identidade católica que atua junto com a diocese, mas que trabalha com outras religiões também. E vocês comentaram a respeito do apoio psicológico, né? Lá vocês fazem também, né? Tá. Como é que funciona? São psicólogos voluntários ou vocês têm parceria com consultórios? Aqui, como no caso, nós temos o atendimento é feito dentro da instituição. Tá. Nós temos também o voluntariado, mas temos profissionais que são contratadas para ficar são contratados. no atendimento Legal. às gestantes. Entendi. É claro que sempre tem médico que é voluntário, psicóloga, mas nós temos uma equipe fixa para atender a gestante. Legal. Precisa ter uma equipe ali fixa. E vocês? Lá é tudo voluntário. Todos voluntários? Voluntários, né? Nós Entendi. temos um postinho de saúde, né, que a gente abrange. E aí, alguns médicos atendem lá na comunidade, na casa-mãe, e outros atendem nos seus próprios consultórios. Ah, mas eles atendem no consultório... deles ou lá na casa-mãe. Sim, mas aí no caso, uma mãe tá lá com receio e ela não tem condição. No caso, vocês... Vocês bancam para o psicólogo ou o psicólogo Ele é voluntário. Ele entendi. Ele faz. Tanto fono, como psicologia, pedagogia. Legal. Pneumologista, clínico, oftálmico, então, pediatra. Muito bacana, então legal. Tem essa rede. Tá. Funciona mais ou menos igual, que a gente tem uma equipe fixa. Vocês têm fixos. Mas tem equipe de voluntários. Então, mas os fixos você falou que vocês pagam, não é isso? Tá. Com esses recursos. Com os recursos que você... Sim, doação, entendi. Bazar, eventos que nós fazemos. A gente paga essa equipe. Tá. Que atende. Por exemplo, a nossa fisioterapeuta, que é uma osteopata, atende os bebês, ela é voluntária. A psicóloga já é contratada. É uma equipe fixa que a gente tem ali de assistente social, tem educador social, que ensina os trabalhos nas oficinas, que são 2 frentes. É o fortalecimento de vínculos, são trabalhos manuais para fortalecer o vínculo da mãe com o bebê. Sempre um trabalhinho que faça uma toalha bordada, mas sempre remetendo à gestação dela. E tem a parte de geração de renda, que já ensina uma profissão. Atividades que ela possa no lar, com o bebê, desenvolver. Legal. Para que ela possa ter um sustento para a família. Muito bacana. Gente, queria agradecer demais aqui a presença de vocês, tá? Foi realmente muito legal, foi emocionante, né? Em alguns momentos, né? Para vocês estarem fazendo as considerações finais de vocês, falar com os nossos telespectadores aí, passar alguma informação, endereço, site, fiquem à vontade. Primeiro você, Evaldo, por gentileza.
Agradecer de novo essa parceria do Burke, que sempre está junto com a gente na questão da defesa da vida. No nosso simpósio também estiveram lá junto, Sim, simpósio internacional em 2018. E convidar as pessoas que querem defender a vida e podem estar indo na Associação Guadalupe, fazendo voluntariado, fazendo suas doações. O nosso site é associaçãoguadalupe.org.br. Lá é possível fazer doação recorrente através de cartão, de boleto e também Pix. Uma outra forma de doação é doando roupas usadas para serem vendidas no bazar, roupa de bebê para montar enxoval, kit de higiene para a mãe e para o bebê. E tem a questão da Nota Fiscal Paulista que eu comentei. Separando esses cupons e doando para a associação para fazer a digitação, que uma partezinha do imposto volta lá para a entidade. Legal. Isso é muito importante também. Tem uma questão que quem já tem cadastro na Nota Fiscal Paulista pode fazer uma doação automática. No nosso site tem o passo a passo para fazer. Aí, ao invés da pessoa não colocar mais o CPF no cupom, deixar em branco, não. Passa por o CPF, que o sistema entende que tudo que entra naquele CPF vira doação para a entidade. Entendi. Se alguém precisar dessa orientação, pode estar ligando na associação, no site tem todos os nossos contatos, e a gente vai orientando. Tá. Você, Messia, por favor. Quero agradecer demais, né? A gente agradece, né? Tem tanta graça de Deus ver a presença do Senhor nesse lugar, pela sua vida, meu irmão. Amém. Cada pessoa que trabalha com você, né? Que venha muito mais esse desejo, desse amor, né? Você nos contou um testemunho tão lindo. E ele que nos edificou, me edificou muito. Saiba disso, né? Com que certeza. Bom. Você pode hoje dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Graças a Deus, né? Com graças de Deus, Sim. né? E assim nós temos esses projetos também. Vivemos nessa graça da doação, né? Temos essa graça agora, né? Que o Senhor nos concedeu. Temos o quê? Não temos nada. Temos a ordem do Senhor, né? Então vamos fazer aquilo que o Senhor assim nos pediu. Trabalhamos também com o brechó, né? Que é o que mantém, que nos ajuda com doações, com Pix. Pode entrar no Missão Fiel, na comunidade, um projeto Colo de Mãe também, que tem lá, né? Tem a coordenadora Camila Bertoso, a nossa assistente social Elcio, que pode dar toda a informação que precisar. Okay. Tá certo? Então, agradeço demais. Deus abençoe poderosamente vocês. Tá bom. A gente está encerrando mais um Burkecast aqui, né? Vamos lembrar aí para vocês aí clicarem nesse sininho aí, dar o joinha ali de que gostou, né? E não podia deixar de encerrar de um jeito, vou dizer até de certa forma apelativo, mas é verdadeiro, né? Que vocês olhem aqui mais uma vez, né? Via essa ADPF 442, que é permitir que seres vivos desse tamanho, desse jeito aqui, formados, sejam assassinados. Então, cobre o seu deputado, cobre o seu senador, mobilize-se, tá? Porque a gente sabe que no fundo a nossa sociedade não quer isso e estão querendo impor. Então faça o seu papel, faça a sua parte, tá? Mais uma vez aí agradecemos a presença de vocês dois e também ao seu carinho, telespectador. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.